E ainda que haja o livro, se você não tem o ensinamento, você não entende o livro. Porque o ensinamento precede o livro. E na verdade você só pode entender o livro uma vez que o ensinamento lhe toque. O Kitawá e Hauerá não é o livro. O Kitawá e Hauerá são os ensinamentos de Hauerá. Kitawá é a palavra para livro, mas Kitawá é a palavra para ensinamento. Antes havia o ensinamento, mas não havia o livro. E ainda que haja o livro, se você não tem o ensinamento, você não entende o livro. Porque o ensinamento precede o livro. E na verdade você só pode entender o livro uma vez que o ensinamento lhe toque. Uma vez que o ensinamento lhe inspire, porque senão você pode fazer um desastre com esse livro. Como muitos fizeram e fazem até hoje. Você pode pegar todo o texto do Kitawá e Hauerá, o Torá, ou Bíblia, o Velho Testamento, ou o que você quiser chamar, que em essência o texto é o mesmo, e ele ser um desastre. Ele ser um desastre teológico, filosófico, existencial, comportamental, né, de qualquer gênero. Porque se você achar que o livro começa no livro e que o livro justifica o livro, você está roubado. Você está ferrado, você não vai conseguir entender o livro, e pelo contrário, o livro vai ser a chave do teu equívoco. Ele vai ser o que vai te levar para o buraco. Porque o ensinamento precede o livro. O livro foi uma concessão divina muito posterior. Porque muito antes do livro já havia o ensinamento. Que Abraão não conheceu o Kitawá. Abraão não conheceu a Torá. Abraão não conheceu a Bíblia. Noé, Lamar e tantos outros. Jacob. Yusip. Nenhum desses conheceu o texto. Mas todos eles conheceram o ensinamento. Porque você vê uma coerência de sabedoria e de existência permeando a vida de todos esses seres, sem tirar nem pôr. Então isso só é possível se um ensinamento muito preciso, né, estivesse realmente na vida de todos esses seres. Para que você pudesse perceber essa coerência, para que você pudesse perceber essa fluência de ser, né, em semelhança um ao outro e como continuidade um do outro. Isso só é possível se você tem uma coisa, né, que dá esse suporte. E essa coisa era a sabedoria. E essa sabedoria era a sabedoria oral. Era uma sabedoria que existia nas rodas de fogueira. É uma sabedoria que existia, né, nos contadores de histórias. E que, em certo grau, são até mais fiéis do que os livros. E vão passando, e que iam passando esse exercício de contadores de história de geração para geração. De pai para filho. Então, em 6 de Simano e o Maturano, a gente celebra esse ensinamento. Não o fenômeno do recebimento do Kitawá no alto do Monte Sinai. Né? Na verdade, o monte não se chamava Sinai. Sinai é o nome da cordilheira. O monte se chamava Zion. Né? Então, no alto do Monte Zion, na cordilheira de Sinai. Não é isso que a gente celebra. A gente celebra uma coisa que está muito antes disso. Que é essa atualização do sistema que acontecia uma vez por ano, esse download espiritual que acontecia uma vez por ano, né, em Ilmaturan, onde o ensinamento era disponibilizado ao longo de 24 horas, né, e que só conseguia ver quem conseguia ver.
Só conseguia ouvir quem conseguia ouvir. E a gente não está falando de uma coisa factível. A gente não está falando de uma coisa que você vai poder anotar no seu caderno. A gente não está falando de uma coisa que você vai poder gravar no teu gravador. A gente não está falando de uma coisa que possa ser filmada. A gente está falando do mistério. A gente está falando de Haila. E Haila não é uma coisa que você consegue pegar. Haila é uma coisa que te atravessa, que te permeia. E que dentro disso, nesse dia, estão todas as letras e palavras possíveis de tal ensinamento. E que penetra no teu espírito. Né? Como se penetrasse pelos seus poros e grudasse na sua alma. Agora, até fazer isso se transformar em sabedoria explícita, aí é o exercício de ser. Aí é o exercício de se desentupir espiritualmente ao longo da sua vida. E ao longo de gerações. Né?